E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é João Arthur e hoje eu tô trazendo a quinta aula do nosso curso Criando um Mínimo Produto Viável do Instagram utilizando PHP. Eu fiquei algumas semanas sem postar vídeos dessa nossa série de cursos, mas é porque eu tinha perdido essa quinta aula, que era a última que eu tinha gravado. Aí eu tô tendo que regravar ela e já vou aproveitar e gravar as outras aulas, né? Na aula anterior, a gente criou uma API e começou a utilizar ela para fazer login e cadastro no nosso MVP. E nessa aula, a gente já vai estar começando a desenvolver a página onde o usuário é redirecionado quando ele se loga. O objetivo dessa aula é estruturar o nosso banco de dados quanto aos posts, né? E também desenvolver a UI do nosso site. A gente vai começar também a fazer ali a parte gráfica da página de logado, né? E vamos também criar essa API para fazer a listagem de posts e obter todas as informações relacionadas a uma publicação, beleza? Então vamos ao nosso vídeo. A gente está aqui no nosso projeto do GitHub, né? Eu criei uma aba também, projetos, para a gente poder ter uma organização do que está sendo feito, o que foi finalizado e tal. Então, vamos seguir. Então, a gente precisa aqui, primeiro item, estruturar o nosso banco de dados relacionado a posts. Na primeira aula a gente já começou dando uma estruturada no nosso banco de dados, porém não foi completamente estruturado, a gente não fez tudo, então a gente vai ter que fazer algumas modificações, né? Vou abrir aqui um nosso data grip para fazer a modelagem da tabela de posts. Beleza, então aqui a gente já está com o nosso data grip aberto. Vocês podem ver que a gente tem a nossa database do MVP Gram, né? E aqui a gente tem a tabela posts e posts marcações. Então, deixa eu dar uma olhada aqui na nossa tabela de posts. A ID é uma primary key, beleza? ID usuário é um int11. A gente vai ter que definir esse ID usuário como uma chave estrangeira, né? Para que a gente possa relacionar ela com a tabela de usuários. Então, vamos adicionar aqui a nossa tabela de usuários, né? Como a tabela alvo e a coluna ID usuário vai se relacionar com a coluna ID da tabela usuários, beleza? Então isso significa que o ID usuário vai ser um número de identificação do usuário que está na tabela de usuários, beleza? Aqui a imagem tá um varchar 255. Talvez nem precise ser um varchar tão grande, eu vou botar um varchar com no máximo 64 caracteres, né? E a descrição um varchar 400, beleza? Aqui a nossa tabela posts marcações, vou dar uma modificada nela também. A gente vai ter que fazer os relacionamentos, né? Aqui a gente tem alguns for case, que seria ID post que referencia para ID e o ID usuário referencia para o ID da tabela usuários, né? Então já está relacionado aqui a ID post e ID usuário. E a gente vai precisar criar mais duas colunas aqui, que seria a coluna X e Y. Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas na página do Instagram, nos posts, eu vou acessar aqui meu Instagram. Quando você clica na imagem, tipo, tu pode escolher onde é que tu vai deixar a marcação das pessoas, né? Então a gente precisa tipo de um X, de um Y, para saber em qual posição da imagem vai ficar cada marcação, beleza? Então a gente vai precisar criar aqui uma pose, botar pose underline X, que vai ser um que vai ser um int 2, que 2 o quê? Vai ser um int, vou botar um int 11, mas não precisaria ser tão grande, e position y, para a gente poder definir as posições de cada marcação. Beleza? Só execute. Era só isso que a gente precisava fazer de alteração no nosso banco de dados. Então agora vamos começar a fazer a próxima tarefa, que seria UI. Antes de gravar o vídeo, eu já fiz um menu semelhante ao do Instagram para poupar um pouco de tempo de vídeo, porque senão ia ocupar muito tempo, ia ter que ter, por exemplo, uma aula só fazendo aquilo, e o nosso objetivo não é focar
tanto nesses detalhes, é focar mais no back-end do site, né? Então vamos começar a desenvolver a UI do nosso site aqui. Tem toda a nossa estrutura aqui do site, né? Public, app. Na última aula a gente terminou editando nosso arquivo de rotas, que tinha uma condição que verificava no nosso model MVP Utils se o usuário está online. Se ele não tivesse online, tem essas três rotas, né? Que é a rota da API, a rota da página de login e a rota das contas, que é a página de login e cadastro, né? E aqui, se o usuário estiver online, a gente vai ter que criar uma nova rota, route://add, a barra, né, que é a página inicial, vai ser redirecionado para uma rota index ou dashboard @mvpgram controller. Então a gente vai ter que criar esse nosso controlador chamado mvpgram controller.php e criar um método que vai redirecionar a pessoa para a página de logado, né? Então, vamos criar aqui a nossa class mvpgram_controller. Dentro do nosso controlador, a gente vai ter que dentro do nosso controlador, a gente vai estar criando agora uma public static function dashboard e também vamos criar uma private static function load, que vai ser para carregar a nossa view, que a gente vai ter que fazer umas configurações um pouco diferentes para poder carregar a nossa view, né? Porque anteriormente a gente estava utilizando a pasta de incrementos inc, né? Que é onde estava o menu, no caso não tinha menu, né? Mas o rodapé e o topo da página de login e cadastro. Agora, como o usuário vai estar logado, ele vai ter um menu que é diferente, né? Vai ter um arquivo diferente para isso. O topo vai ser diferente e o rodapé vai ser diferente, porque o JavaScript e o CSS importado são arquivos diferentes. Então, tá criada aqui a pasta logado, né? Insta logado. Daí aqui tem o inc, né? Com o footer, menu e o topo. Então é isso que vai ser chamado dentro dessa load, para padronizar e não precisar ficar repetindo muito código, né? Então aqui load, a gente vai ter que criar um argumento chamado view e também vamos ter que criar um argumento chamado vars, definir ele como null, porque é opcional se a gente vai chamar alguma variável no escopo do nosso site, beleza? A gente vai precisar importar a nossa classe getLoad, que está no namespace getPHP, model getLoad. E aqui no load a gente vai criar jt igual a new getLoad, jt setTop. O topo da nossa página está localizado em insta, logado, inc e daí top. Beleza? Então a gente vai ter que botar o caminho, só que ao invés de utilizar a barra, vamos utilizar ponto. Então, insta.logado.inc.top. Vou copiar isso aqui 3 vezes, né? Set menu, set footer, e aqui a gente só vai alterar para a parte que tá pro nome do arquivo, né? Que é menu e footer, beleza? E também vamos ter que chamar aqui jt load view, que é a view que a gente está chamando. Para adicionar os arquivos, é jt add vars e as variáveis, que isso aqui vai adicionar um array, né, com todas as variáveis que vão ser importadas dentro da nossa view, porque a gente não vai estar chamando os modelos diretamente na view, né? Então aqui, public static function dashboard vai ser return self load insta.logado.dash.
tá? Aqui dentro da nossa pasta app view insta logado, a gente vai estar criando um arquivo chamado dash.phtml. O nosso arquivo dash.phtml é a página de logado, é a página que vai carregar quando o usuário estiver logado na conta dele. Então eu vou estar botando no ar o nosso servidor de desenvolvimento, né, com cd public php-s localhost 2.3000. Beleza, tá iniciado o nosso servidor de desenvolvimento e a gente já vai poder fazer alguns testes em relação a isso, né? Então, nome de usuário, telefone ou e-mail, senha. Deixa eu ver se as configurações estão corretas aqui. Tá. Beleza, consegui acertar minha senha, já estamos logados na nossa conta. Porém, deu um erro. Eu chamei o método errado, né? Aqui no nosso MVP Grand Controller não é load no último, é view. Beleza? Então vamos vir aqui. Beleza, já está importando o menu, porém não está aparecendo nada aqui no conteúdo do site, né? Porque a gente não fez nada dentro do nosso arquivo dash.phtml. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa timeline. Aparece como se fosse um card com a foto da pessoa, o nome, 3 pontinhos, né? Com as configurações, que vai abrir um modal. Daí a foto da pessoa, curtir, comentar, exportar, salvar, quantidade de curtidas, os comentários e a parte para adicionar um comentário, né? Também tem aqui os stories e tal, mas vamos focar mais nessa parte de posts hoje, beleza? Então vamos criar aqui uma section com um ID login. Opa, login não. Dashboard. E aqui vamos criar uma div class container insta. E no nosso CSS a gente vai ter que estar criando a nossa classe container insta e as demais estilizações do nosso dashboard. Eu também fiz um menu aqui dentro desse mvp.css, né? Então vamos criar aqui embaixo. Opa! Criar uma classe .container insta que vai ter uma largura de 70%, uma margem automática e vai ter uma margem top de uns 40 pixels. Beleza. Dentro do nosso container, vamos criar uma outra div com uma classe row. E aqui a gente vai ter duas colunas, né? Uma colg8 e uma outra que seria a colg4. Aqui vai ficar h1 posts. Só de teste eu vou botar esse h1, né? E aqui stories. Beleza, aqui posts e stories, tá? Deixa eu testar um container normal para ver como é que vai ficar. Ó, a diferença é que aqui o container deles é diferente, né? Melhor deixar o container do Insta, que ele tá melhor. Posts, stories. Então, eu vou criar aqui já um modelo de post com um card, tá? Então, aqui dentro do post, vou apagar esse H1. Eu vou criar aqui modelo publicação. Então, o modelo da nossa publicação, a gente vai criar uma div class card post, tá? Que a gente vai ter que definir alguns estilos próprios para esse card depois. Div class card header.
o card header vai mostrar a imagem da pessoa, né? Que vai estar em uploads/user/1.jpg, que eu deixei como exemplo essa imagem ali. Nome do usuário. E vamos colocar uma classe aqui. Post user icon, tá? Também vamos colocar daí um span @João Arthur dev, por exemplo. João Arthur div class card body. Aqui é o conteúdo do nosso card, né? Que é onde vai estar também a foto do usuário. Eu vou estar definindo vou estar definindo aqui post image e aqui data img, que seria o link onde está a imagem, né? uploads/posts/1.jpg. Eu coloquei a pasta uploads, é upload só. Então, upload. De início, eu acho que a imagem vai ficar grande. Ó, como eu disse, a imagem ficou meio grande. Então, vamos começar a criar os nossos estilos, né? Então, criar aqui post. .card post. Post user icon. Aí aqui no ícone a gente vai definir como max width 64 pixels e uma border radius, sei lá, uns 20 pixels. Beleza, ficou muito pequeno esse border radius, vou botar 50%. Beleza, 50% ficou redondo. Vamos ver como é que é a base mesmo. Tá. O nome do usuário é em negrito. O fundo aqui do topo é branco. E tem uma borda clara, tipo um cinza claro em volta, tá? Então, .card post background color vai ser um branco ou um F1. Border vai ser um pixel sólida com alguma outra cor ou vamos testando, tá? Beleza, ficou branco, mas ficou esquisito. E vamos definir uma altura que seria, deixa eu ver, (60 pixels). Max height 60 pixels. Vamos ter que definir .card post card header display flex align ou align items center. Essa nossa imagem vai ter que ter uma altura diferente. Ela vai ter que ter botar um max height tipo 70% da altura atual. Ih, ficou esquisito. Vamos dar uma mudada também aqui no nossa border. Tá, vou deixar um E. Ficou mais parecido. Vamos dar um estilo pro card post. .card footer também. Vai ter
a mesma borda. Card post, card header. A gente vai ter que definir um estilo pro nosso spam. Deixar um padding left, sei lá, uns 15 pixels. 10 pixels. Font weight, botar 900, 800, 700, botar uns 600. Não tem o arroba aqui. Beleza. E deixa eu ver a cor. O nosso footer tem a mesma cor, né? Beleza. Basicamente, esse aqui é a estrutura do nosso card. Agora a gente tem que fazer os ícones de ação, né? Que seria para comentar, curtir, essas coisas. Então vamos criar aqui meio que uma listagem. Ou div class action items. Ou action buttons. Aqui vamos criar div class act ou item. Daqui uma i class fa hurt ou fa envelope ou font awesome 4.7 icons. Vou olhar aqui na documentação os ícones só para ver qual mesmo que é o de compartilhar. Char. Vou utilizar esse aqui que é o char square. No caso char square ou. E eles vão ficar com um estilo estranho de início, olha. Eles estão um abaixo do outro. Então a gente vai ter que criar no nosso CSS .card post action, deixa eu ver. Action buttons. Display vai ser flex direction vai ser row, flex wrap, no wrap, beleza? Width 100%. Ponto card post, ponto action buttons, ponto item. Aqui vai ter um font weight 600. No caso, o font weight um pouco menor, né? 400. O tamanho da fonte vai ser um pouco diferente também. (16 pt) padding, vou colocar aqui card post mais ponto item, vai ter um padding left de 10 pixels. Vamos comparar. Talvez um pouquinho maior até do que 10 pixels, né? 15 pixels. Aumentar um pouco também o tamanho da fonte. Tá. E não é um envelope esse de comentar. Comment ou. Tá. Curtido por. E daí depois abaixo os comentários. Então.
abaixo desses action buttons, vamos colocar um texto que seria span class likes text curtido por... Eu vou botar só o número de curtidas, tipo 100 curtidas. E vou botar um text bold. Beleza. Aqui a gente vai ter que fazer a parte dos comentários, né? Os comentários vai ser uma div class post comments, div class comment, span class user, o usuário vai ser tipo João Arthur Dev, que seria a minha descrição, né? Span class text, sei lá, lindo, sou lindo. Essa aqui seria a minha descrição, né? Que é o que aparece primeiro. Olha, que é o que aparece primeiro aqui. E daí depois tem aquele texto, ver todos os tais comentários, né? Que não vai mostrar todos. E aqui os comentários das pessoas, né? Então, vamos estilizar isso aqui. Eu vou botar ponto post comments, ponto comment, ponto user, font weight bold, padding right 5 pixels, ponto post comments, ponto comment, ponto text vai ser font weight normal, né, 500. E vamos ver aqui como é que ficou. Sou lindo. Font weight aqui, vamos botar para uns 600. Tá, ficou melhor. 5 pixels ainda acho que não ficou bom. Vou botar uns 3 pixels. 100 curtidas. Tá, basicamente essa aqui é a nossa base do nosso post. Agora o que a gente vai ter que fazer é criar uma função no nosso JavaScript para poder carregar a imagem, né? Porque a gente não vai ficar carregando a imagem quando carrega a página, porque isso acaba pesando muito. Então, vamos carregar a imagem do usuário após a página ser carregada. Mas, para fazer isso, a gente vai ter que definir um tamanho padrão para o cardboard, que é onde vai aparecer a imagem da pessoa. Então, aqui, vamos copiar esse border, né? Botar .card post, .card body. Aplicar o mesmo, né? Aqui, .card post, .card body. Botar, sei lá, um height 500 pixels. Vamos no chute, tá ligado? Talvez possa ser até um pouco menos, mas 450 pixels. Tá aqui 500 pixels. E background hashtag. Isso aqui vai ficar por padrão enquanto não carregar a imagem, vai ficar mais escuro assim. Aí depois no JavaScript vai carregar a imagem, tá? Então, tá aqui pronto o modelo da publicação. No nosso JavaScript, a gente tem o nosso arquivo Ajax MVP, que é o arquivo que foi definido no nosso footer aqui para ser o arquivo do JS que a gente vai utilizar quando a pessoa estiver logada. Então eu vou, acho que fazer talvez todos os coisas do JavaScript, tipo Ajax e coisas do tipo, por aqui, inclusive essa parte da imagem, né? Então vamos criar aqui document.ready. Lembrando que a gente está utilizando jQuery, né?
Então, documento.ready.postImage. Então, .postImage, dois pontos. Daí aqui vou botar data img, for diferente de nada, né? Ponto it. E aqui a gente vai ter que criar uma função que vai passar por aqui o index e o value, né? No caso, o value é elemento. Então aqui vai ser elemento.css background e aqui vai ser URL elemento, né? Ponto data img. Beleza. Daí aqui já carrega quando entra na parte, né? A gente vai ter que fazer uma outra modificação também no CSS. Então, .card post, .post image. O post image vai ter, que é o mesmo que o cardboard, né? Vou mudar aqui então. Post image vai ter um background size cover e um background position center. Beleza, a gente tem aqui a base da nossa imagem. Então agora, o que a gente precisa fazer é criar o nosso model onde vai estar buscando as publicações dos usuários que você segue, né? E por enquanto a gente não vai estar filtrando pelas de usuários que você segue, né? Já que a gente não estruturou tudo no banco de dados. Mas a gente já vai estar buscando as publicações. Então aqui posts. Eu vou criar um post de exemplo. Então, o ID do meu usuário é 5 barra upload barra posts barra 1.jpg. Sou lindo. Isso que é autoestima, tá? Isso que nem uma foto minha. Mas beleza. Agora a gente vai vir aqui no nosso site, vamos diminuir essas pastas. A gente não vai utilizar agora a nossa view, nem o nosso controlador. Mas então vamos expandir aqui o nosso model e vamos criar o modelo mvpgram.php. Nosso modelo mvpgram vai ter chamado aqui uma classe mvpgram. E aqui a gente vai ter que criar uma variável privada chamada dados usuário, tá? Vamos criar também uma private function get dados, importar a nossa db, né? getphp barra model barra db. Beleza. Agora a gente vai ter que criar a nossa consulta para obter os dados do usuário que está logado no momento, porque a gente vai precisar desses dados em qualquer momento durante o uso do site, né? Então, qr igual db execute select all from usuários where id é igual a interrogação. E aqui vamos realizar o nosso bind dos parâmetros, né? Vamos estar definindo qual parâmetro é o que no caso a gente vai estar definindo que o id significa start session user underline id, ou acho que é id underline user. A gente também vai ter que importar a nossa namespace getphp model start, eu acho que é id underline user. Beleza. If qr count for maior que 0, caso contrário vai retornar falso, caso seja verdadeiro vai retornar, vai definir this
dados usuário é igual qr list com PDO fetch object. A gente vai estar definindo que a variável privada dados usuário vai ser qr list PDO fetch object. Na real que eu vou deixar ela como protected. Beleza. Não vou definir isso, eu vou botar return qr list PDO fetch object. Beleza. Vamos criar aqui então uma public function underline construct, que é o construtor da nossa classe. Então, quando essa classe for iniciada, vai ser chamado o construtor dela e vai estar definindo aqui this dados usuário é igual a this get dados, tá? Então a variável protegida dados usuário vai ser get dados. E também vamos criar aqui uma variável pública que vai ser function, que vai ser para obter os posts, né? No caso que essa variável vai obter os posts do usuário que tiver logado. Por enquanto a gente não vai fazer isso, mas futuramente a gente só vai fazer a modificação ali para poder escolher quais publicações que vão ser listadas, né? Então, qr igual db execute select all from posts where, no caso não vou botar where, vamos só deixar select all from posts para poder testar certinho. Qr count maior que 0, caso contrário return false, caso seja verdadeiro vai retornar qr genérico, que é uma função que chama o PDO genérico para a gente utilizar um fetch all PDO fetch object. Ele vai listar todos os dados da consulta, vai estar em um array com index, né? Vai ser tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. E daí os dados da publicação vão estar separados dentro de um objeto. Vai ser um objeto. Beleza. Vamos vir aqui no nosso MVPGram Controller. A classe MVPGram Controller vai extend MVPGram, tá? Eu vou criar uma public function underline construct, porque a gente vai precisar chamar o nosso parent underline construct. A gente vai precisar chamar o pai, né, que seria mvpgram, e para poder definir essa variável dados do usuário, que a gente só vai poder acessar no mvpgram. Então eu vou informar aqui os dados do usuário, só para a gente testar. Dados usuário, a variável dados usuário significa this self dados usuário. Vamos abrir a nossa view logado dash e vou dar aqui no, só vou dar um print r dados usuário class mvpgram not found. Galera, descobri porque a nossa classe mvpgram não foi encontrada, porque os modules têm que ter um padrão de escrita do arquivo como .class.php, e ele tá só .php, então vamos só renomear aqui para .class.php. Pronto, beleza. Access to undeclared static property. A gente vai ter que definir como estática, na real. Protected static. Dados do usuário as a não static. A gente está chamando ela como uma não estática. Então aqui no nosso mvpgram vamos ter que botar self
Então, agora que a gente recarregar a nossa página, vai estar dando o retorno do nosso usuário, os dados do nosso usuário, como ID, nome, usuário, e-mail, a senha, essas coisas, tá? E a listagem de posts também já está feita ali. Agora aqui no nosso print R, vou apagar. No nosso MVP Gram Controller, vou criar também aqui uma outra, criar um outro index no nosso array, que seria posts, e vou chamar self get posts, tá? Então aqui ele vai estar dando retorno das nossas publicações. Se eu der um print r, print r, opa, php, print r, posts, ele vai retornar aqui a publicação que tem ali. Então a gente só vai precisar fazer uma coisinha aqui. Criar um if primeiro. Então php if e set posts, tá? E aqui for each posts as post. Esse aqui é o nosso card, né? Eu vou tirar todo ele pra gente poder continuar fazendo nossa listagem, né? Aqui eu vou criar a tag do PHP de novo, né? Que vai ter um end for each e um end if, tá? Então aqui a gente vai estar fazendo a nossa listagem já. E antes da listagem ser concluída, vai ter uma div class row div class colg12, só para a gente poder padronizar por linhas. Beleza, tá imprimindo uma vez, só que a gente ainda não tá capturando os dados do nosso banco de dados. Então, aqui a gente só vai precisar substituir para as tags certinhas, né? Então seria post imagem daí aqui post descrição mudar para demais. Ó, já tá pegando dali certinho, tá? Na nossa consulta aqui, a gente já vai ter que começar com algumas modificações, tá? Então, select p.all e o ponto nome vírgula o ponto foto, tá? From posts sp. Aqui vamos criar um inner join usuários u on u.id for igual a p.id usuário. Para a gente poder capturar os dados do usuário, para a gente poder saber o nome e a foto do usuário que fez a publicação. Eu vou dar também agora um print r. Vou botar aqui um print r post. Nome João Arthur, foto, tá. Eu não defini a minha foto, então eu vou copiar o link da imagem e vou definir a minha foto de usuário aqui no banco de dados. Vou botar só o caminho, né? E
Também vamos precisar chamar o usuário, né? O ponto usuário. Tá. No nosso dash agora, vamos chamar aqui post usuário. Post imagem usuário. E vamos ter que renomear o ponto foto as imagem usuário. Ó, não encontrou. Vamos ver qual o endereço que está sendo puxado. Tá, ele não ficou com ponto .jpg. Beleza, já está importando agora tudo certinho dali, do nosso banco de dados. E então eu vou só fazer um teste com outra imagem. Vou pegar... Beleza, olha, tá mostrando o cachorrinho e tal. E, gente, eu vou ter que finalizar essa aula. Eu queria muito conseguir passar todo o conteúdo em uma só aula e tal. Só que como é muita coisa que a gente vai precisar fazer, eu vou ter que dividir em várias e várias aulas. Então, na próxima aula a gente já começa a parte das marcações, das curtidas. A gente vai ter que fazer também para saber quem segue quem, essas coisas que são coisas que a gente ainda não fez e já deveria ter feito, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem meu canal no Telegram que tá na descrição do vídeo, que pra gente ter uma proximidade um pouco maior, conseguir trocar uma ideia e tal. E logo os nossos vídeos vão começar a ser postados toda semana como normalmente. Até a próxima, valeu, falou, fui!